Bom dia, ouvintes da Sindicep Rádio Web. Está no ar Sindicep Entrevista, o programa que traz os temas mais relevantes do momento para os servidores públicos e para toda a sociedade. Você pode acompanhar ao vivo pelo perfil do Sindicep Maranhão no Facebook. No programa de hoje, vamos receber o secretário adjunto de comunicação da CUT, Admilson Medeiros, o Greg, que também é da executiva do FNDC. Na pauta, democratização da comunicação como direito social. Greg, seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, Greg? Saudade de vocês. Oi, Ricardo. Opa! Greg, a comunicação sempre foi um gargalo na luta por democracia no Brasil, né? A concessão de rádios e TVs sempre foram usados como moeda de troca entre o governo e os caciques políticos Brasil afora. Por conta disso, a sociedade civil fundou o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Conta pra gente, para nossos ouvintes, um pouco dessa trajetória. Ricardo, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, ele surge no final da década de 70, início da década de 80, justamente no período em que o Brasil passa por um processo de redemocratização, coincide com o fim da ditadura. Ele congrega, o seu formato inicial se mantém até hoje, a diversidade da sociedade civil, movimento sindical, movimento de jovem, movimento de mulheres, blogueiros, ativistas midiáticos. Então, assim, essa organização inicialmente atuou durante um bom tempo na informalidade. A gente, início da década de 80, a gente era mais um fórum onde as instituições se organizavam para fazer o enfrentamento à retomada do processo democrático do país, em a série de absurdos que tinha no que diz Greg, da liberdade. desculpa, Greg, só um minuto. Tem alguma coisa, eu acho que é o ventilador que tá vazando o barulho. Deixa eu... Dá só um minuto que eu vou desligar ele aqui. Por favor, por favor. Pronto. Melhorou? Melhorou. Pronto. Obrigado. Eu estou em Recife, camarada. Você não está entendendo o calor que está fazendo aqui, não. Aqui também não tá mole, Vocês não. estão... São Luís também Vocês não tá estão mole, conseguindo me ver... Estão conseguindo me ver de camisa. Porque com esse trabalho de home office eu fico bem à vontade. E às vezes até dá nudes aí quando eu ligo a câmera. Mas assim, a história do fórum, ele coincide, como eu estava dizendo, com o processo de retomada da democracia no país. Certo. E aí, assim, a FENAGE assumiu a coordenação do fórum lá no início, durante um bom tempo. Outras entidades, como a CUT, o Barão de Itararé também já passaram. Atualmente é o Barão, que está na coordenação do fórum. Ele congrega, ele é formado hoje, instituído formalmente, ele é composto por uma executiva, um conselho deliberativo e um conselho fiscal. E dentro dele a gente tenta contemplar toda essa diversidade. Ele é composto por entidades nacionais que lutam pela democratização da comunicação e por comitês regionais, A gente, inclusive, precisa dar uma fortalecida no Comitê Regional aí do Maranhão, que para essa plenária não conseguiu se organizar para tirar delegados para participar da plenária. Tem companheiros que estão participando como observadores. Certo. Mas dos compromissos que eu já assumo com vocês, Ricardo, Sim. é que passada a plenária a gente vai aí no Maranhão organizar o fórum para que tenha uma agenda permanente. Eu posso apontar uma série de temas que são estratégicos que o fórum vem tratando desde a sua origem, certo, como a questão da democratização dos meios de comunicação, que é algo que é fundamental, o monopólio midiático que a gente tem aí, a luta pela liberdade de expressão, que hoje não ataca somente jornalistas, blogueiros e radialistas, ela é geral, a sociedade toda está ameaçada em não poder falar mais e voltar ao período que a gente viveu aqui na ditadura, de você não poder se reunir, de você não poder falar nada que seja contrário ao quem está governando.
e isso está em risco. A nossa democracia está sendo afetada toda hora. O combate a informações falsas, as fake news, né? A discussão sobre a proteção de dados pessoais e, assim, a comunicação pública, a importância da comunicação pública. Vocês aí estão sofrendo com o fim da EBC, e aí eu poderia aqui fazer um histórico para você desse fórum, que no início foi a briga pela redemocratização, e teve sempre na pauta essa questão da regulação dos meios de comunicação, sempre teve na nossa pauta. Tivemos, inclusive, a oportunidade durante os governos de Lula e o governo de Dilma de fazer a regulação e não fizemos, né? Acho uma pena. Verdade. Espero que quando a gente volte ao poder, isso venha acontecer, porque a regulação hoje no mundo, ela existe em todos os cantos, os países desenvolvidos, né? Tendo claro de que canais de TV e de rádio são concessões públicas. Exatamente. E para isso precisa ser regulado. Precisa ser regulado, inclusive precisa ser democratizado a distribuição desses canais. Porque a sociedade civil não tem acesso. Hoje quem tem acesso é o poder econômico. E mais recentemente, grupos de evangélicos que assumem esse espectro aí de rádios e TVs. E a sociedade civil fica sem ter oportunidade. O canal público que a gente conseguiu criar, né, depois de uma conferência nacional de comunicação que a gente conseguiu realizar no governo Lula, que foi importantíssimo. A criação do canal brasileiro de comunicação, o governo que está aí já desmontou tudo. Já desmontou completamente. Canal, né? A EBC está querendo transformar num canal do governo, não é mais um canal público. Exatamente. As programações, inclusive, direcionadas para fortalecer as Forças Armadas, as pautas conservadoras. E a gente precisa fazer esse diálogo com a sociedade, porque foi muito difícil a construção desse canal. A gente conseguiu numa luta muito grande e estamos perdendo ele com uma facilidade tremenda. É exatamente isso, né, Greg? Eu, por exemplo, participei dessa primeira da Conferência Nacional em 2009, né? E eu lembro, a discussão foi muito acirrada com os meios de comunicação privados, né, com as grandes redes, mas nós tiramos lá uma série de encaminhamentos. Aí é o que eu queria saber de ti. O que que realmente foi implementado daquilo? O que a gente avançou a partir de 2009? Olha, primeiro assim, a gente conseguiu fazer com que o governo realizasse a conferência. Na minha avaliação, isso foi um grande avanço para a sociedade. Inclusive, a gente, antes do golpe dado na companheira Dilma, né, o golpe que eles deram em 2006, nós estávamos discutindo a realização da segunda conferência. Tá? Felizmente, foi interrompido todo o processo que a gente ia construindo. A criação da EBC foi um outro grande avanço, que ela tinha, junto a ela, a construção de um conselho deliberativo, né, da EBC, que no governo Temer esse conselho já foi desmontado, que era um conselho onde a sociedade civil estava presente, definindo a programação, definindo o conteúdo, discutindo, inclusive, incentivo de recursos para poder ajudar na produção dos conteúdos. Então, assim, essas coisas foram muito importantes. Eu acredito que poderiam ter avançado muito mais. Né? Por exemplo, na questão da radiodifusão, nosso governo deixou aquém do que poderia ter sido feito. Um espaço importantíssimo que é a radiodifusão no país e não foi dado a devida prioridade. E está aí hoje as rádios comunitárias passando por dificuldades sérias para poder se manter, né, sendo perseguidas e tudo mais. No entanto, a gente tinha um congresso onde a gente tinha diálogo com o governo. A gente tinha espaço aberto para dialogar. Mesmo não tendo avançado, mas a gente tinha os espaços onde a gente podia dialogar e chegamos a ter um projeto de lei de iniciativa popular que previa essa questão do marco civil da internet, que previa essa questão dos marcos regulatórios, das mídias, e conseguimos andar muito pouco com isso. Muito pouco. Pois Hoje, eu acredito
acredito que está muito mais prejudicado, porque com esse Congresso conservador, com esse governo autoritário e com um judiciário altamente corrompido, andar com as coisas a nível nacional é muito complicado, sabe, Ricardo? E aí o que é que nós do FNDC estamos defendendo? Primeiro, essa plenária que a gente está realizando, que se encerra no sábado, a ideia é que ao final dela a gente tenha uma plataforma que toda eleição o FNDC produz, ela vai ser atualizada, ela existe, com o debate que vai estar acontecendo desde sexta-feira e vai até amanhã, vamos atualizá-la para servir para apresentar os candidatos a prefeito e a vereador para que eles já se comprometam com a nossa pauta. A gente sabe que a nível federal do Congresso é difícil, mas, por exemplo, nos governos democráticos, a Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores vai passar a ser foco nosso para ampliar nessa questão do marco legal. É fundamental a gente avançar com o marco legal. A gente teve aí no Maranhão, você lembra? Realizando um encontro nacional pela democratização. Na oportunidade, entregamos ao governador Flávio Dino, para que fosse protocolado no consórcio, um documento colocando nosso posicionamento e o nosso interesse em sentar com o consórcio do Nordeste para discutir esses temas prioritários, no que diz sentido aos marcos regulatórios da comunicação a nível da região, para discutir o fortalecimento da comunicação pública, como ter uma comunicação no Nordeste, a criação de conselhos, por exemplo. Vocês têm que brigar com o governador para criar o conselho de comunicação aí urgente. Tem que ter o conselho de comunicação aí que o governador, eu creio que ele seja aberto a essa possibilidade para ajudar na construção da política de comunicação do governo e que essa política e esse conselho vá andar todo o estado para criar conselhos municipais de comunicação. Então, assim, se a nível federal está complicado, Ricardo, a nível de estados e municípios, em alguns lugares, dá para a gente avançar sim. Agora, não dá para a gente ficar esperando que o governo implemente as coisas. A gente tem que ir lá brigar e cavar esse espaço. E outra coisa, Greg, você falou também daí as rádios comunitárias, que é uma coisa também que aqui no Maranhão a gente ainda tem muito, né? E graças a ela a gente consegue furar ainda essa bolha. Agora, por outro lado, muitas delas também sofrem essa ingerência do poder econômico, né? Muitas rádios rádio comunitárias também estão na mão de religiões evangélicas, né? De igrejas evangélicas. Isso. Ou às vezes na mão de políticos mesmo. Como fazer para resgatar isso? Porque é difícil você implantar uma rádio comunitária, é muito difícil, quando ela realmente é comunitária. Mas, por outro lado, esses caras conseguem furar e não são incomodados. O que o Fórum está fazendo a respeito disso? Veja só, uma das entidades que compõem o Fórum é a Abraço. Certo. Com o Pedro Jeremias, que esteve aí conosco também. Acho que esteve aí com vocês aí na rádio. E que Abraço vem tentando, primeiro, continua na pauta da Abraço o marco regulatório lá no Congresso Nacional, para evitar, inclusive, que piore a situação. Isso. Então, a gente fazendo isso. Segundo, é um momento que você se voltar para as bases e tentar identificar esses problemas e ver de que forma a gente consegue driblar esses problemas. Eu tenho vários exemplos aqui, a partir de quando eu comecei a dialogar sobre a difusão, de emissoras que eram ligadas à igreja, ligadas a políticos que se locupletavam com a rádio, onde a comunidade lá se juntou, foi para dentro e tomou a rádio. Não é comunitária? Não é da comunidade? Isso. Não é uma comunidade que vem organizada? Então, qual é o desafio nosso? É juntar, cara. É dar a liga. Por exemplo, movimento sindical. A gente continua fazendo sindicalismo. Pronto. Movimento popular. Continua fazendo movimento popular. Movimento de mulheres continua brigando pelas mulheres. Movimento de jovens continua brigando pelos jovens. Índio brigando por índio. Aí, dentro do movimento sindical, quem briga pela saúde são os sindicatos de saúde. Quem briga pela educação é sindicato. Nós temos que criar a pauta que todo mundo esteja engajado nela. Essa questão das rádios comunitárias é uma tarefa para botar todo mundo
índio, negro, mulher, sindicalista, jovem, velho, quem for, para dentro da questão da rádio comunitária. E passa por onde? A gente indo lá para a comunidade, esclarecendo que a rádio é comunitária, que é da comunidade, tem que fazer assembleia para tomar a rádio daquela pessoa ou daquela instituição que está lá se completando e que não abre os conteúdos. Mesmo que ele fique, mas a gente vai ter que fazer com que ele abra os conteúdos para que a gente possa botar os nossos conteúdos lá dentro, tá entendendo? Então, assim, eu acho que ou a gente se junta, ou a gente vai continuar com as mesmas dificuldades. Porque, por exemplo, hoje, com a internet, muita rádio comunitária que está aí colocada, ela já está fazendo azar de ter uma rádio web. Certo. Né? Vocês, por exemplo, vocês têm a rádio web, e o que é que falta para ter uma concessão de uma rádio que transmita lá? Isso é mais difícil. Isso. Mas o conteúdo de vocês passam. E a gente precisa orientar as comunidades que ele tem essa possibilidade também. Então a gente precisa discutir o espectro da radiodifusão. A gente precisa discutir a legislação para isso. Podemos ter apoio do governo do estado para isso e das prefeituras, né? Até a nível de suporte financeiro, de incentivo à produção de conteúdo, de uma série de coisas. E o que eu falta? Sentar, dialogar e montar as estratégias. Por isso que eu estou falando. O Maranhão tem todo um potencial, tem um governo que está dentro do consórcio, e é o grande diferencial que esse país tem, que nos diferencia do restante do país. Nós somos de resistências, nossas perspectivas aqui são democráticas, e a gente tem possibilidade de avançar nas diversas lutas. E essa questão dos marcos regulatórios e tudo mais é uma. Esse é um detalhe. Nesse processo, desde antes do golpe, a gente no FNDC, a gente instituiu uma campanha chamada Calar Jamais. Inicialmente, essa campanha foi voltada para denunciar atrocidades feitas a jornalistas, perseguições a blogueiros, a revistas alternativas. E, com o golpe, nós tivemos que ressignificar essa campanha. A campanha passou a ter uma amplitude maior, denunciando todos os absurdos que se vem afetando a democracia no país. Inclusive, a campanha sendo lançada dentro do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Inclusive, uma aspa, está aberto o processo de composição do Conselho Eleitoral. Seria bom vocês, se tiver a oportunidade, depois da mais, eu mando para vocês informações para que as entidades se credenciem e possam participar da eleição do Conselho, que acontece esse mês ainda. Okay. Mas, assim, lá foi lançado. E agora o desafio para essa próxima gestão do FNDC é fazer com que a campanha Calar Jamais desça para os estados. A gente quer que vocês se incorporem à campanha denunciando o que vem acontecendo de perseguição, de censura, de agressões à nossa mídia alternativa e aos nossos direitos, inclusive de maneira geral. Isso a gente deve depois, como eu já me comprometi com vocês, eu vou no Maranhão para a gente dialogar e organizar essa agenda com mais propriedade. Ter passado, lógico, as eleições aí. Eu acho que agora a prioridade é para todo mundo eleger prefeitos e vereadores desse Brasil afora. Tá. Queremos agradecer aqui a participação do Walter César, que está aqui acompanhando pelo Facebook, a Francisca Fonseca, Raimundo Pereira, Eliana Melo. Agradeço a participação de vocês. Greg, e você está falando, eu achei muito importante essa parte de reocupar, né? Realmente tomar conta, porque, voltando a falar sobre essas rádios comunitárias, porque eu acho que é por aí que a gente tem que começar realmente. Você falou em vir aqui. Já tem uma previsão de vir para que a gente possa realmente organizar isso, fazer oficinas, alguma coisa, exatamente para informar, né? Informar a comunidade de que aquilo é um direito dela. Se tem como rádio comunitária, é da comunidade. E para realmente tomar conta. Tem alguma previsão? Você já tem alguma previsão disso? Para cá, especificamente para o Maranhão? Como é que está essa articulação com o Abraço aqui no Maranhão? Raimundo, primeiro assim, um abraço forte aí, o companheiro Raimundo, o Ricardo, um abraço ao companheiro Raimundo, o companheiro Walter César e os demais aí que estão nos acompanhando. Eu acredito que agora, esse ano, até novembro ou dezembro, a depender aí se vai ter segundo turno ou não, a prioridade vai ser as eleições municipais. Perfeito. Nós temos que garantir
o maior número de prefeitos e vereadores progressistas desse país. Então, para nós, a prioridade é isso. Espero que amanhã a gente saia com um debate que vai ser feito com a plataforma do FNDC atualizada, para que sirva para que os companheiros e as companheiras do Maranhão possam botar debaixo do braço para entregar os candidatos nossos, a prefeito e a vereador, para que eles já agora já assumam compromissos com a democratização. Essa plataforma vai ser entregue quando? Quando é que fica pronta? Para que a gente possa divulgar também. Amanhã. Né? A plataforma ela já existe. Ela vai ser, a partir dos debates que nós vamos ter amanhã, atualizada. Certo. Principalmente no que diz do plano de luta. Ela que a gente vai atualizar e disponibilizar. A próxima semana a gente deve estar disponibilizando, cara. Okay. Vai chegar aí para o Maranhão, com certeza. E aí, assim, a parte dessa plataforma é pegar e pegar os candidatos. Isso é uma primeira coisa. A segunda, eu estou falando que eu vou em Maranhão, isso não quer dizer que você tem que esperar a vacina para que eu vá presencialmente, não, porque eu sou grupo de risco, né? Tem alguns aspectos que me afetam, mas quando eu estou dizendo que eu vou no Maranhão, eu estou disponível para fazer o que a gente está fazendo aqui. Perfeito, claro. Uma reunião virtual, aí a gente entra, faz debate, precisa tirar a coordenação do fórum aí, do FNDC, né, com as entidades. Eu ajudo a articular, inclusive, as entidades, a Abraço, a Intervozes e outras aí que fazem parte do Maranhão. Né, quando eu estive aí, eu visitei muitas entidades do Maranhão que estão trabalhando a questão da comunicação. Vocês conhecem essa galera. A gente pode chamar para organizar o fórum aí no estado. E quanto ao governador Flávio Dino, pode ficar tranquilo de que nós vamos procurar ele direto para intermediar aí uma conversa do fórum, quando estiver organizado, para tratar dessa questão da criação do conselho e para tratar da questão da pauta da democratização da comunicação, da liberdade de expressão, do incentivo à cultura e à radiodifusão no estado do Maranhão. A gente vai estar junto. Muito bom. Porque a gente vem sofrendo, né, muitos ataques. No nosso caso específico, o movimento sindical, a gente vem sofrendo muito ataque e exatamente por isso aqui o sindicato está investindo na comunicação alternativa, né? E o que a gente espera é exatamente formar rede, né? Porque quanto mais agentes estiverem divulgando, mais atores estiverem participando dessa rede, a gente consegue alcançar mais pessoas, né? Um público maior. E em relação a isso, qual o espectro que você tem? Claro, quero saber, nacional e local. Como é que está essa questão nos outros estados? Essa questão da comunicação alternativa, sindical. Ricardo, o fórum ele é composto, como eu disse no começo, pelas entidades da sociedade civil. As entidades da sociedade civil, nesse último período, vem sofrendo um ataque muito forte à sua forma de organização. Né? Não vamos muito longe, não. Vamos ver nós no movimento sindical. Nós estamos afetados na nossa sustentação financeira, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, vem agora a reforma administrativa. Então, assim, todo dia tem um ataque. E as entidades voltaram, né, as suas ações a poder se manter viva, poder continuar existindo. E está correto, tem que fazer essa luta mesmo. Então termina sendo secundarizado os outros temas. Não é só o tema da comunicação. Isso. Mas fica secundarizado o tema da educação, a defesa da Previdência, a defesa dos bancos públicos. A gente está numa batalha incessante aí contra a privatização. Quem está envolvido na campanha contra a privatização são esses sindicatos que têm na sua base estatais. Os demais não estão chegando junto. Estão cuidando da sua praia, da sua... E a gente precisa sensibilizar de que a luta é geral. É isso. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica é importante até para quem hoje não está organizado em sindicato. Quem está desempregado. E aí outro ponto também que eu acho que vocês têm que colocar na pauta é a organização dos trabalhadores. A nova representação que a CUT tem que ter com esse setor informal crescente que está aí. Um monte de trabalhadores do setor informal que não está representado no sindicato nenhum.
e trabalha em plataforma, é do iFood, é do Uber, é do não sei o que, não sei o que, não sei o que, e que estão desorganizados, que a gente precisa organizá-los também. Porque quanto mais trabalhador organizado, mais a luta pode fluir. Então, assim, eu acho que a luta, ela está aí. Nós temos entidades nacionais que estão segurando e estão chegando junto. Por exemplo, muitas entidades nacionais que estavam em débito com o FNDC se regularizaram com essa plenária. Então, é uma plenária bastante participativa, tem mais de 90 pessoas inscritas na plenária. Uma plenária atípica, que é virtual, toda a distância. A gente não tem aquele momento presencial de troca, de experiência e tudo mais. Mas a gente acredita de que isso pode aumentar, pode ampliar. Né? Após a plenária de amanhã, a gente vai montar uma agenda, e aí, como eu estou dizendo, vamos percorrer todos os estados, e o Maranhão, para mim, até porque eu sou nordestino, tenho muitas relações aí nesse estado, está nas minhas prioridades para ajudar a organizar essa luta pela democratização da comunicação. Podem ter certeza disso. Legal. Greg, muito obrigado por participar com a gente aqui. Nosso programa está chegando ao final, mas foi muito engrandecedor e eu quero aqui já deixar à disposição de você, à sua disposição, à disposição do FNDC, aqui o nosso espaço. O sindicato é um batalhador dessa causa também, entendeu? E fique à vontade, sempre que precisar, estamos à disposição e queremos muito contribuir com esse tema, tá? Tá bom, Ricardo. Um forte abraço aí para todos e para todas. A gente tem se esforçado muito para passar esse período de pandemia, mas, além da pandemia, nós temos também que estar resistindo a esse governo ultraconservador e que não tem sido fácil para a classe trabalhadora. Acreditamos que vai passar esse período de pandemia e acreditamos também que vai passar essa onda ultraconservadora que está aí, porque a classe trabalhadora vai resistir, vai mudar e a gente vai eleger o companheiro Lula daqui a 2 anos. Vamos eleger um monte de prefeito agora e vamos retomar o processo de construção de um país mais igualitário aí, que a gente vinha fazendo quando foi interrompido com o 2006. Que assim seja, meu amigo. Muito obrigado. Nosso programa está chegando ao fim. Queremos agradecer mais uma vez a participação do Greg, secretário adjunto de comunicação da CUT. Continue agora com a programação da nossa Sindicep Rádio Web.